Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, ela nos alerta sobre o erro daqueles que, ao invés de trabalhar, orar, buscar, pagar o preço que tem que ser pago, muitas vezes estão buscando e perseguindo fantasias. Sonho, diga comigo, sem oração, ação, muito trabalho, é fantasia. É isso que acontece. Sonho sem oração, sem ação, sem trabalho, é só fantasia. Existe uma diferença entre o sonhador de sucesso e um sonhador tolo. Os dois sonham, mas o primeiro é um realizador. Ao passo que o tolo fica apenas fantasiando. Tem aquele que realiza e tem aquele que só sonha. E quando nós falamos sobre isso, eu quero deixar muito claro para vocês, e é uma mensagem que o Senhor trouxe para nós ontem, que tudo depende do espiritual. Tudo. Eu vou trazer algumas coisas para vocês. Espiritual, eu sempre falo sobre isso porque as pessoas acreditam, boa parte das pessoas acreditam que você separa o espiritual do material ou da sua vida pessoal ou particular. Você não separa nada. Esse é o grande erro. Quando você separa o que você separa, você vai ser frustrado e fracassado. Porque não se separa nada. Não tem como você separar a sua vida espiritual da sua vida profissional, da sua vida familiar. Não tem como você separar absolutamente nada. Quando você separa, é como se você estivesse colocando o Senhor fora dessa área. Então, o que acontece com um sonhador tolo? Ele não age nem concretiza. Ele não tem disciplina de fazer as coisas acontecerem. Não tem disciplina espiritual. Um sonho deve nos impelir ao movimento e nunca à estagnação. Ageu diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, diga comigo, ainda não chegou o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então vamos lá. Que casa é esta? Neste tempo era literalmente o templo. Neste tempo é este templo. Repita essa frase comigo. Templo novo, novo tempo. Diga templo novo, novo tempo. Se o templo é novo, é um novo tempo. Templo novo, novo tempo. É isso que precisa entrar. Como eu disse, existem pessoas que sonham em ganhar dinheiro, construir uma grande vida, ser bem-sucedida do mesmo jeito que o povo de Israel ganhava o maná no deserto. Como é que era? Como é que vinha o maná? Descia do céu. Só que tem uma coisa, ninguém quer viver de maná, porque o maná era no deserto. No maná eles não tinham casa. No maná, no tempo do maná, eles não tinham terra. No tempo do maná, não tinha abundância, plenitude. Ninguém quer viver de maná. O maná é muito bom no tempo da provisão, no tempo do deserto. Mas todo mundo
quer viver, pisar na sua terra prometida. Então, muita gente espera que Deus faça chover bênçãos, né, oferta de empregos, de riqueza, que mande o sustento, diariamente, para que possa permanecer do mesmo jeito, na zona de conforto, estagnado, sem fazer nada. E você já prestou atenção que o Senhor está sempre nos tirando da zona de conforto? Sempre. Ele sempre está nos tirando da zona de conforto. Sempre está nos movendo a um despertamento, a um avanço, a um crescimento, a uma evolução. Então, existem algumas características da preguiça espiritual, e eu quero dizer uma coisa para você, que preguiça espiritual, ela se torna um vício. Sabia disso? Preguiça espiritual é um vício. Tem gente que não tem preguiça de trabalhar, mas quando você tem preguiça espiritual, muitas vezes o seu trabalhar só vira ativismo. É só movimento, muito movimento para pouco resultado. Provérbios 6 diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Diga comigo, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. O que a formiga tem? Autogoverno, não precisa ninguém mandar. Tem autoliderança, não precisa ninguém mandar. Ela tem autodisciplina. Espera aí, eu preciso trabalhar, eu preciso armazenar, eu preciso fazer um plantio para o inverno. Espiritualmente também é assim. Materialmente é assim, espiritualmente é assim. Você sabia que nós fazemos depósitos espirituais? Nós fazemos depósitos de orações. Quando chega o inverno, nós precisamos lançar mão do depósito, do armazenamento que fizemos, ou não. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. A descrição que Salomão faz do preguiçoso aqui não é nada boa. E a gente precisa se despertar. Porque tem gente que fala assim, eu sou extremamente trabalhador, mas é só ativismo. É o famoso que nós vamos ler daqui a pouco. É o semeia muito e colhe pouco. Olha para muita coisa e não alcança nada. Porque nós precisamos de equilíbrio na vida. Nós precisamos, a primeira coisa que acontece na vida de um homem, nós falamos essa terça-feira passada, que a gente vai estabelecendo as coisas, construindo um bom alicerce, para uma grande construção. O que é a primeira coisa na vida de um homem? Sua vida espiritual. Espiritual bem, diga comigo, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Segunda coisa na vida de um homem, qual é? Sua casa, sua família. Sua casa, sua família. Bem estruturada. A sua casa, a sua família. Por que a família, bispo? Porque todo propósito de Deus não é para um, é para a família. Todo plano de Deus não é para uma pessoa. Porque se fosse para um, não teria continuidade. E o propósito de Deus tem que haver continuidade. Então, a família. E aí, nós começamos a construir as demais coisas. Quem estava conosco na terça-feira viu, nós falamos que Jacó começou o seu propósito com Deus, seu voto com Deus, do seu voto, sua vida familiar, da sua vida familiar, a sua construção de riqueza.
tudo tem uma ordem certa. Às vezes nós arrumamos muitas desculpas para não fazer aquilo que nós precisamos fazer, para não fazer o que precisa ser feito. Isso não é sábio. Acaba trazendo para nós isso ser uma fonte de aborrecimento e de frustração. Por quê? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso, como nós lemos aqui acerca da formiga, eu preciso ser uma pessoa prudente, eu preciso ter autoliderança, eu preciso ter autogoverno, ser uma pessoa disciplinada. A formiga não está pensando no agora, ela está pensando já no futuro. Por que que ela trabalha para agora? Porque ela sabe que o inverno vem e ela precisa estar preparada para o inverno. Não é verdade? Ela não pode deixar o inverno chegar e ela está despreparada. O orgulhoso, o arrogante, ele vive desejando coisas, mas não alcança. Às vezes a pessoa confunde a preguiça com esperteza. Ele acha que ele está sendo esperto, fazendo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e não tem nada de esperteza nisso. 26:16, o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Ainda por sinal, ele se considera sábio, mas tem um resultado trágico. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiro por toda parte. O que é o campo do preguiçoso? Vamos pensar, volta o versículo, por favor. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de quê? E o muro de pedra estava em ruínas. Sabe, de vez em quando a gente precisa parar, olhar, deixa eu olhar para a minha vida. Deixa eu olhar para o meu campo. Deixa eu olhar para a minha vinha. Deixa eu olhar para o meu negócio. Deixa eu olhar para a minha empresa. Deixa eu olhar para a minha casa. Deixa eu fazer uma limpeza. Deixa eu tirar o que precisa ser tirado. Tem muito espinho. Tem muito espinheiro. Nunca se esqueça daquela palavra. Se a figueira não governar, o espinheiro vai governar. Se uma árvore frutífera não governa, o espinheiro governa. Deixa eu olhar para a minha casa. Deixa eu tirar as ervas daninhas. Nós estamos, hoje é 13 de dezembro? Sim ou não? Sim ou não? Não é uma boa oportunidade? Nós não temos que esperar dia 1º para poder falar, não, agora a partir de 1º de dezembro eu vou fazer tudo certo, eu vou mudar uma série de coisas na minha vida. Por que eu vou esperar chegar lá? Vou fazer agora. Vou começar a organizar agora. Vou começar a disciplinar tudo agora. Vou criar novos hábitos agora. Vamos tirar a erva daninha agora. Vamos tirar o espinheiro agora. Vamos tirar tudo isso. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Você sabe que, diga comigo, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiro por toda parte, estava coberto de ervas daninhas, um muro de pedra estava em ruínas, quer dizer, não tinha proteção. Não tinha proteção. Você sabe que a vida espiritual de um homem é um muro que o cerca, né? Sabe disso, né? Sim ou não? Nunca se esqueça daquele versículo que Satanás chegou para Deus e disse acerca de Jó. Mas também
tu cercas como um muro ao redor. Ele não tinha como entrar porque ele estava cercado. Porque estava o tempo todo em oração, vigiando, em sacrifício, em adoração o tempo todo. Então Satanás olhou e falou assim, mas também você cerca ele como um muro, tem um muro de proteção ao redor dele? Que esse muro esteja ao nosso redor o tempo todo. Só que tem uma coisa, olha isso aqui. Observei aquilo e fiquei pensando. Diga comigo, olhei e aprendi esta lição. A gente não precisa passar. Nós aprendemos com o exemplo dos outros. Você tem muita gente que você pode aprender com os exemplos deles. Você tem muitas pessoas ao seu redor que você já sabe do que não funciona. Atitudes que não funcionam, hábitos que não funcionam, fé que não funciona, que não tem resultado. Você já sabe disso. A gente pode olhar para... Tem muita gente com muita preguiça, preguiçoso espiritual, indisciplinado, que você olha para a vida dele. Ele diz que é espiritual, mas você olha, está cheio de ervas daninhas, está cheio de espinheiro na vida dele. A casa está caindo. Não é diligente. Está desmoronando tudo. Eu estou observando, eu sou inteligente. Eu estou aprendendo. A gente aprende observando. Olha o que Salomão diz. Eu aprendi uma lição observando isso. A gente não aprende muitas lições? Sim ou não? Sim ou não? Pessoa arrogante, pessoa soberba, como trata os outros. O invejoso, como ele trata. Mas eu também posso aprender observando os diligentes. As pessoas espirituais, as pessoas que não têm preguiça. As pessoas que não esperam ter vontade para fazer o que precisa ser feito, que faz sem ter vontade, que tem autogoverno, tem autoliderança. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. E a sua miséria como um homem armado. Isso é uma grande lição para nós. É um grande exemplo para nós. Porque toda mudança e diligência começa internamente. Nós só somos um reflexo do homem interior. O exterior é reflexo do interior. Quem vive fantasiando um futuro de delícias, sem fazer nada para chegar lá, e quando eu falo sem fazer nada, grave o que eu estou dizendo, tudo tem a ordem certa. Tudo tem a ordem certa. Você sabe como é que funcionam as coisas na vida da gente? Ontem eu conversava com a minha esposa, uma coisa bem legal. Minha esposa falava assim, eu me lembro de quando eu orava pelos nossos filhos, pelo nascimento deles e por tudo que nós desejávamos que eles se tornassem. Então, orando antes de ficar grávido, que a gente tinha uma coisa muito bacana, que a gente começava a profetizar, né? E dizia assim, eu tinha o meu desejo que o meu primeiro filho fosse um homem. Eu tive esse desejo, né? Eu quero um hominho. E aí a gente começava a desenhar, né? Ele vai nascer com seu cabelo, com seus olhos, vai ter a tua boca, vai ter e a gente ia desenhando, né? O Vitor era bonito desse jeito porque ele foi desenhado, né? Foi profetizado. Aí nasceu esse meninão bonito aí, né? A personalidade. Depois a Bruna, a mesma coisa. E aí, nasceu esses meninos. Aí já começa um outro processo de oração. Porque o processo de oração já começa quando criança pelo casamento. Pelo casamento.
já para que Deus comece já a preparar o futuro deles, quem será o marido, quem será a esposa. Deus preparou o casamento. Deus abençoou. Agora nós já estamos em outra fase. Agora a fase dos netos. Já começamos a orar já pelos netos. Entende que nada para? Ah, não, deixa rolar. Não deixa não. Deixa não. É tudo debaixo de oração. É tudo em cima de oração. E tem uma coisa muito legal, que ontem nós estávamos conversando, o Guilherme, ele era amiguinho do Vitor. E eu adotei o Guilherme como um filho, né? E quando eu adotei o Guilherme teve um apego muito grande em mim. E aí, às vezes, quando o Guilherme dava o chabu dele lá com os pais dele, às vezes o Guilherme me ligava, já tinha até fugido de casa, estava correndo na rua, rebeldezinho, ele ligava: Bispo, onde o senhor está? E eu falei: o que foi, Guilherme? O que aconteceu? Eu briguei com meu pai. Eu falei: mas onde você está? Eu estou aqui na rua. Aqui. Eu falei: espera aí que eu vou te buscar. Aí eu parava, corria para buscar o Guilherme. O que eu plantei na vida do Guilherme, e o bem que eu fiz na vida do Guilherme, eu nunca imaginei que o Guilherme ia ser meu genro. Está entendendo ou não? Entendeu ou não? O bem que eu estava fazendo na vida do Guilherme, eu estava plantando um bem que eu mesmo ia colher. Porque nessa época ele era só o amiguinho do meu filho. Eu nunca imaginei. Por isso que a Bíblia ensina, né? Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Ele não era meu filho, mas eu cuidava dele como se fosse. Eu amei, cuidei, zelei, enfim. E eu não sabia que esse garoto, ele pudesse vir a ser meu genro. E hoje ele é meu genro e é meu filho. Ele já veio, né, dentro dessa relação. Então, é uma bênção que a gente colhe hoje. É uma semeadura que foi feita hoje. Então, tudo e todas as áreas da vida, ela precisa estar debaixo de oração. Todas as áreas da vida. Tem que estar debaixo de oração. Ah, deixa acontecer, deixa fluir. Não deixa acontecer, a gente faz acontecer. A fé nos leva a isso. A fé nos leva, nos move. Senão, nós vamos ser aquele tipo de pessoa que nós vivemos fantasiando um futuro de delícias e não estamos fazendo nada para chegar lá. Nós não estamos projetando, orando, declarando. Nós estamos fugindo das responsabilidades. Nós não estamos, a Bíblia nos ensina: profetize, profetize. Visualize como imaginou a sua alma. Nós temos falado muito sobre isso. O que é imaginação? É a imagem que você tem dentro de você e transforma em ação. Imaginação. Você forma uma imagem e você transforma isso em ação. Por isso a palavra do profeta Ageu veio por meio do profeta... Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Diga comigo: vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Diga: bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos. Diga: põe roupa, mas ninguém se aquece. Diga: e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. O que é isso? Entra por cima e sai por baixo. Saco furado.
Mas tem uma coisa importante aqui, muito séria. Você já escutou aquela frase, paga o preço e desfruta depois? Sim ou não? Pague primeiro o preço e desfrute depois. Mas tem gente que quer desfrutar para depois pagar o preço, aí é a ordem invertida. Você acaba não desfrutando. O que o Senhor mostra aqui? O que Deus fala através do profeta Ageu? As pessoas, a casa espiritual, a vida espiritual estava em ruínas, o templo do Senhor em ruínas, e esse templo hoje somos nós, e eles estavam correndo para edificar boas casas, eles queriam edificar uma vida luxuosa, uma vida próspera, uma vida com a casa espiritual em ruínas. Isso não se sustenta. Isso não tem sustentação. E aí, o Senhor diz, né? Vocês têm olhado para muito, plantado muito e colhido pouco. Olha para muito e não alcança. Semeiam, mas não colhe. Veste, mas não se aquece. Come, mas não se farta. Recebe salário, mas recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Observe o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, traga madeira, reconstrua o templo. E dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Reconstrua o templo do Senhor, reconstrui o templo espiritual. Essa é a nossa prioridade. Isso é o que se sustenta. Para muita gente isso não faz sentido. E faz. Sabe por que faz? Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós falamos sobre isso a semana passada. Nós falamos que Esaú tinha bens e Jacó tinha o quê? Esaú tinha bens e Jacó tinha o quê? Esaú tinha bens e Jacó tinha tudo. Por que Jacó tinha tudo? Tinha a bênção de Deus, tinha um propósito poderoso que Deus ia realizar através dele, da sua descendência, uma família abençoada e muitos bens. Então, Esaú, bens, Jacó tudo. O que Deus quer que eu tenha? Ele quer que eu tenha bens? Ou Ele quer que eu tenha tudo? Tudo. E esse tudo começa aonde? No relacionamento para com Deus. Na relação para com Deus. Começa ali. Porque na relação para com Deus, vem visão, vem direção, vem revelação, vem força. Está lá Isaías 11, o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, inteligência, força, poder, temor, inteligência, discernimento, o Espírito de conselho. Eu preciso desse Espírito. Eu preciso dessa direção para cumprir com o meu propósito. Minha família dá sequência no propósito. Porque é assim que acontece com a gente. Em cima disso nós vamos construindo. Vocês esperavam que fosse muito? Diga comigo, mas veio pouco. O que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho. Diga comigo, a terra não produz os seus frutos,
Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Aí eu faço uma pergunta para você. Separa material do espiritual? Sim ou não? Não, está aqui. Não tem como separar. Porque quem manda a chuva? Se você voltar, deixa eu voltar o versículo. Por isso os céus retêm o seu orvalho. A terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz. Diga comigo, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das... Não separa. E por que isso aconteceu? Por causa do espiritual. A casa, o templo do Senhor estava em ruínas. Não se separa. Se tem uma coisa que você tem que botar força na sua vida, no seu espiritual. Nunca se esqueça do Salmo 127, que os céus ele abençoa até quando dorme. Nunca se esqueça que o mesmo Salmo diz que inútil é levantar cedo e dormir tarde se Deus não abençoar. Por isso que se você tiver que passar fome, passe em jejum. Se você tiver que perder a noite de sono, passe em oração. Eu faria isso antecipado. Tem coisas na vida que nós precisamos fazer como propósito. Uma pessoa quando está aflita, ela tem fome? Sim ou não? Não tem. Ela consegue dormir em paz? Sim ou não? Por isso que nós fazemos por fé. Nós fazemos por fé. Eu passo fome porque eu vou jejuar, vou fortalecer o meu espírito. Às vezes nós vamos dormir pouco porque eu estou com Deus, lutando com Deus na madrugada, orando, buscando. E aí nós começamos essa palavra falando do preguiçoso. O preguiçoso vai ter com a formiga preguiçosa, ela se lidera, ela tem autogoverno. Se lidera, está achando que as coisas vão mudar, você fazendo tudo do mesmo jeito, não vai, você está contando com a sorte, você não está contando com a fé. A fé muda. A sorte é conforme o vento. Mas o vento vai e você foi, o vento veio, você voltou. A Bíblia diz que o coração é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. E o Senhor nos manda refletir nos resultados, o que realmente está acontecendo. Seca, pobreza e a não restauração era devido ao não culto ao Senhor. Era o espiritual. Uma coisa ligada à outra. O Senhor deixou claro acerca da importância da adoração, que é entrega total. Prioridade sendo dada a Ele, cultuando-o. A terra seria abençoada e desfrutaria de prosperidade quando o templo do Senhor, o lugar de adoração, fosse reconstruído. É muito simples, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tanto na transmissão como está aqui. Quem chegou na igreja com a vida destruída, tá aí, quem assistiu os destinos curados de ontem? Lindo, né? Vai lá assistir. Vai lá assistir. Poderoso demais. 9 mulheres abusadas. 9 mulheres que tinham tudo para não ter o futuro e a vida que tem hoje. Estão curadas, livres, abençoadas.
Muitos tinham tudo para não ser nada. Quando você chega na igreja, você sabe por que a vida de uma pessoa muda quando ela chega no fundo do poço na igreja? Ela chega na igreja como o seu último, é o seu refúgio, não tem mais o que fazer. Não deveria ser assim, né? Porque só chegou lá porque esperou chegar como o último e não como o primeiro refúgio. Mas quando a pessoa chega na igreja no fundo do poço, ela não tem mais o que fazer. Ela não tem mais onde se agarrar. Ela não tem mais recursos. Ela não tem mais para onde olhar. Ela só tem um lugar para olhar. Somente para o alto. Pode prestar atenção que muitas pessoas, elas chegam num ponto que literalmente ela não tem o que fazer. Então o que ela faz? Ela vem para a igreja. E ela faz o quê? Se dedica a ouvir a palavra. Porque a palavra é a única coisa que a conforta, que a consola, que alimenta, que traz paz e esperança. E naquele processo, se dedicando a ouvir a palavra, vai acontecendo uma mudança interna. Vai acontecendo uma mudança no interior. Ela começa a ter esperança. Ela começa a ser renovada. Ela começa a ter forças que ela já não tinha mais. E aí, Deus começa a agir. Deus começa a restaurar. E Deus restaura de uma forma tão poderosa que ali parecia ser o fim, mas não é o fim, é um grande começo. É um grande começo. E como é que essa mudança aconteceu? Fazendo uma coisa, parando tudo para buscar o Senhor. E aí você fala assim, mas se uma pessoa parar tudo para buscar o Senhor, ela vai acabar de morrer. Não. Agora é que ela vai nascer. Agora é que ela nasce para uma vida nova. Porque a Bíblia diz que quando os passos de um homem agradam o Senhor, ainda que ele caia, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor vai tomá-lo pela mão e vai levantá-lo. Não é forte isso? Aí a pessoa, o que ela faz? Ela confia plenamente em Deus. Que ela não tem mais o que fazer. Ela confia plenamente em Deus. Ela para de confiar na sua capacidade, nos seus recursos, nas suas habilidades. Muito menos no dinheiro, porque dinheiro ela não tem. Muito menos no dinheiro, porque ela não tem dinheiro. Ela não tem para onde correr. Não é verdade? Amém? Tem muitas pessoas no nosso meio que passou, está aí os destinos curados, para mostrar isso, né? Alguns estão aqui com a gente. Dona Marina, que nós ouvimos recentemente, a história da família dela, que ela mesma disse que vinha, às vezes, gritando dentro do carro para a igreja, gritando o desespero. Está ali a Silvinha, que também no mesmo estado, chegou com a vida destruída, falidos, arrebentados. A Silvia chegou com o casamento destruído. Você sabe que a Silvia tem uma história muito interessante, né? Ela chegou com o casamento destruído e o marido dela estava com uma amante. E aí, eu não me recordo exatamente como foi, mas eu criei uma maneira de pedir para falar com essa amante. E a amante pega e vem falar comigo. Ela veio falar comigo. Não sei como, mas ela veio falar comigo. Hã? Você que marcou? E ela veio. E Deus me deu tanta autoridade para falar com ela, tanta sabedoria para falar com ela, que quando eu terminei, ela virou para mim e falou assim: estou fazendo uma promessa para o senhor hoje. O senhor nunca mais vai ouvir falar dessa história, porque eu estou botando um ponto final nela hoje. Hoje.
saiu do caminho, o casamento deles foi restaurado, a vida financeira foi restaurada, a família foi restaurada, a coisa linda, né, Silvinha? E tem uma caminhada. Então, quando a gente está no fundo do poço, eu costumo dizer que nós deveríamos, todos os dias, viver como se a gente estivesse no fundo do poço. 100% na dependência de Deus, sem se iludir. Sem se iludir com as bênçãos, com o tempo de bênção. Sem se intoxicar, porque a bênção pesa. Você sabia disso? Você sabia disso? O grande problema é você ter estrutura e caráter para sustentar o tempo da bênção. Muita gente fracassa no tempo da bênção, que não tem estrutura, relaxa espiritualmente, parece que não pode mais, não tem que fazer mais a mesma coisa, que não tem que buscar mais como orava, porque agora eu não tenho razão. Por que eu vou orar? Por que eu vou fazer um jejum? Eu não tenho mais pelo que fazer. Sabe que mensagem uma pessoa está mandando para o Senhor quando ela faz isso? Espera aí que eu vou te dar uma razão então. Por isso que você tem que projetar. Por isso que você tem que ter propósito. Por isso, não, espera aí, a minha razão é isso aqui, ó. Senhor, eu quero dar um salto. Senhor, eu quero avançar. Senhor, eu estou cheio de sonhos. Eu quero viver coisas novas. Eu quero crescer ainda mais. Quero influenciar pessoas. Vamos lá, me dê referência, por favor. Então, Ageu foi enviado e falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: diga comigo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Diga comigo, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito de todo o povo, de todo o remanescente do povo. O Senhor despertou e vieram começar a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Você sabe que isso é maravilhoso. Senhor, desperta o meu espírito. Senhor, desperta o meu espírito. Me dê um espírito despertado. Me dê um espírito de fé, Senhor. Me dê visão, me dê clareza, Senhor. Senhor, me ensina a amar ao Senhor acima de todos os meus amores terrenos. Senhor, que o Senhor ocupe sempre o primeiro lugar no meu coração. Que o Senhor seja a prioridade do meu coração. Que o Senhor seja o meu propósito maior. A resposta foi levantar e recomeçar a construção. A resposta geral foi a obediência e temor. O povo respondeu, o povo se levantou, o Senhor encorajou a todos. O Senhor encorajou. Você vê que nós precisamos até para isso, né, para fazer o que precisa ser feito, nós precisamos desse encorajamento. Começa pela nossa decisão, né, e o Deus prometeu abençoar e viveriam progresso, grande progresso. Despertou o espírito dos líderes, do povo, para começar a trabalhar. Nós precisamos disso, desse espírito, desse despertamento, né? Independente da idade, nós estamos vivendo sempre coisas novas, estamos vivendo experiências novas. O Senhor disse: eu estou com vocês, diz o Senhor. Deus é um Deus bom. Diga comigo, Deus é um Deus bom, amoroso. Diga, um grande Pai. E Ele diz: eu estou com vocês. O Senhor deu segurança que tudo seria realizado com a ajuda dEle, né? Foi despertado o desejo no povo pelas coisas espirituais, porque tudo provém de Deus. Quem dá e desperta provê condições. Você sabe que a grande preocupação deles, quando eles olhavam para o templo, eles olhavam e lembravam do templo de Salomão, da glória do templo. E aí eles diziam assim: mas meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Isso aqui nunca será igual. E o Senhor vem e diz o seguinte, dá por favor referência. No segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia, da palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este tempo na sua primeira glória? Como vocês veem agora,
por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Vocês estão vendo agora, parece que não é nada aos olhos de vocês, né? Parece que não é nada, parece que isso aqui nunca vai vir a ser o que já foi, mas agora diz o Senhor, diga comigo, seja forte. Zorobabel, seja forte. Josué, seja forte. O sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Diga comigo, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito habita no meio de vocês, não tenha medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, diga comigo, eu farei tremer o céu, a terra e o mar e a terra seca. Diga, farei tremer, todas as nações serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. Diga, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa linda. O Senhor é Deus do Brasil ou Ele é Deus de todo o universo? Ele é Deus só do Brasil ou Ele é Deus dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa? De onde Ele é? Eu farei tremer as nações e trarei coisas preciosas de lá. Eu vou mexer com as nações, eu vou mexer com gente grande, eu vou mexer com gente poderosa e vou trazer de lá para cá. E vou derramar sobre a vida de vocês. Minha é a prata, diga comigo, minha é a prata. Diga, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você vê que a glória que ele está falando é material também. Minha é a prata, meu é o ouro, eu vou estremecer, eu vou mexer com as nações. Eu vou estremecer. Vou fazer vir de todos os lados. E aí ele ainda diz, a glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar, diga comigo, darei a paz, diz o Senhor. Sabe o que é a paz? Diga, o shalom de Deus é a plenitude de Deus. Quem crê nisto? Diga, eu creio. Diga, Deus vai encher a minha vida de glória. Diga, a glória que está por vir é muito maior do que eu já vivi, do que eu já experimentei, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos e pega o teu propósito. Comece a se disciplinar, principalmente espiritualmente. Monte um planejamento e defina ações e prazos, e cumpram. Começa já. Pense nos frutos que vai colher, principalmente quando vencer a preguiça espiritual. Os frutos que você vai colher. Não fique mais esperando as oportunidades caírem do céu, nem fantasiando que vai ganhar as coisas na base da sorte, ou sem que precise fazer um esforço. Não fique. Levante com mãos à obra. Mãos à obra. O meu espírito habita no meio de vocês, não tenha medo. Olha que coisa linda. Meu espírito habita no meio de vocês. Tudo o que eles tinham que fazer era ajustar a parte espiritual. O espiritual governa o material. O espiritual governa o material. Reconstruir o templo. Deus daria recursos. Bastava se voltar com o coração inteiro, dando prioridade a Ele, e seriam poderosamente abençoados, restaurados e surpreendidos com muito mais. Isso é forte demais. Ele diz, Senhor dos exércitos, aparece 5 vezes enfatizando a soberania e a autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Farei tremer
Fala da intervenção imediata do Senhor em fornecer o material para o trabalho da reconstrução. Porque Deus financia, viu? Quando está no propósito dele, Ele financia. O abalo traria coisas preciosas das nações para adornar o templo, abençoar, e o templo seria cheio de glória do Senhor, cheio da glória. Ele encheria da sua presença. O Senhor deixou claro o cumprimento imediato da promessa. E Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. No fim das contas, é de Deus toda a riqueza de todas as nações. E ela deve ser usada em obediência a Ele. A glória deste novo templo, nesse novo templo, vou repetir, a glória deste novo templo, neste novo templo, o novo templo abundaria, shalom, plena, paz, pleno bem-estar, que significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom, uma paz com plenitude. Desde ontem o Senhor está falando, nós cremos que aqueles que se colocarem inteiramente no Senhor desfrutarão de shalom. Viverão um tempo novo com uma glória inédita, uma glória que você não viveu, não experimentou. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Provisão, grande suprimento, glória, shalom, mas tudo depende das nossas prioridades. Tudo depende. Deus quer mostrar a sua força, mas isso acontece em corações inteiramente dedicados a Ele. Dedique seu coração inteiramente ao Senhor, para que shalom seja derramado sobre a tua vida, no significado mais amplo, estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom é completo bem-estar, certamente equivale a paz, no mais profundo significado, paz com Deus e paz com os homens. Plenitude de Deus. Deus quer derramar sobre a tua vida de uma glória, de uma unção. Com seus olhos fechados. Não termine o ano na mesma medida. Não termine o ano da mesma forma. Está na hora de subir. Está na hora de elevar o nível. Está na hora de buscar a Deus como nunca antes. Está na hora de priorizá-lo, porque Ele é a fonte de todas as coisas na sua vida. Ele é o shalom na tua vida. Ele é a plena paz na tua vida. Ele é a prosperidade, é a abundância na tua vida. Ele é dono do ouro e da prata, de toda a riqueza. Tem gente que precisa que a vida seja restaurada, reconstruída. Assim como o templo precisava ser restaurado, porque não tinha mais a glória do passado. Aí vem Deus e diz assim: eu vou fazer tremer as nações. Eu vou trazer os tesouros delas para cá. Já parou para pensar que Deus pode tirar de onde Ele quiser? Ele pode mexer onde Ele quiser, Ele pode mexer com quem Ele quiser, para encher a tua vida de glória, para derramar sobre a tua vida, para prosperá-lo de forma estrondosa, gloriosa, poderosa. Então faça dele o seu tudo, faça dele o seu maior tesouro, faça dele o teu ouro, faça dele a tua prata, faça dele o teu provedor. A tua provisão não vai vir do teu pai e da tua mãe, a tua provisão não vai vir de homens, de pessoas, a tua provisão vai vir do Senhor.
não vai vir do fulano, do cicrano, do beltrano, vai vir do Senhor. Então creia, coloque a sua confiança no lugar certo. Deus quer derramar sobre a tua vida de uma glória maior, não importa o que você viveu aí para trás, não importa do que você desfrutou aí para trás, você não viveu ainda o que Deus tem para você, você não viveu uma glória ainda como você viverá, você não desfrutou ainda da abundância, da grandeza, da riqueza que Deus tem para você. Coloca Ele em primeiro lugar, coloca. Eu sei que o Espírito Santo fala ao teu coração, mas decisões precisam ser tomadas. Não tenha mais preguiça espiritual. Não seja mais, esteja na zona de conforto espiritual, é quando dá. Não, seja diligente como a formiga. Ela não tem chefe, ela não tem quem precisa ficar mandando. Ela não tem aquele que precisa, você precisa trabalhar, você precisa orar, você precisa buscar Deus, você precisa armazenar. Não, ela não tem, ela faz. Tira o espinheiro da tua vinha, tira as ervas daninhas da tua vinha, tira aquilo que está roubando, restaura o teu muro de proteção, restaura. Lembre-se que Satanás disse acerca de Jó, mas também se o cerca como um muro de proteção. Ele tem tudo. É isso mesmo, que Deus te cerque com o seu muro de proteção, que a tua casa, a tua família, os teus negócios estejam cercados, protegidos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Quero que você declare aqui hoje que você ainda não viveu a glória que está por vir. Você ainda não viveu nada semelhante ao que está por vir. Tem uma glória maior vindo sobre a tua vida. Diga: eu creio numa glória maior, eu creio numa glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa, a glória do meu negócio, a glória do meu casamento, a glória espiritual será maior. Deus vai encher a minha vida de glória. Deus vai encher a minha boca de riso. Deus vai encher, Deus vai transbordar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, derrama sobre os teus, derrama sobre a tua igreja, dê visão, direção, revelação, sabedoria, dê, Senhor, dê ideias, graça, favor, encha ele, Senhor, encha ela, meu Pai, ó meu Deus, que ele tenha ideias poderosas, criatividade, discernimento, sabedoria, que o Espírito do conselho, o Espírito da sabedoria, ó meu Deus, o Espírito do discernimento, do temor do Senhor, da fortaleza, seja derramado sobre a vida de cada homem, cada mulher, meu Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa, porque nós cremos que nós vamos entrar em 2022 abençoados, vitoriosos. Nós vamos entrar, mas esses problemas não vão entrar conosco. Nós vamos entrar, mas essas situações, não só essas três coisas, não vai entrar o espinheiro, não vai entrar a erva daninha, não vai entrar o muro caído, não vai entrar as dívidas, não vai entrar o fracasso, a falência, não vai entrar, meu Pai, angústia, tristeza, depressão, opressão, medo, não vai entrar. Encha a vida do teu povo de glória, encha, meu Pai. Abençoa agora, meu Deus, todas as pessoas que oram comigo, abençoa o trabalho, abençoa a empresa. Tem gente orando comigo dentro da empresa agora, Senhor. Tem gente orando comigo agora na rua. Tem gente orando comigo agora no seu trabalho. Tem gente orando comigo na sua casa. Ó meu Deus, enche essa casa de glória, enche esse lugar de glória. Derrama, meu Deus, da tua glória sobre esse lugar. Derrama, meu Deus, que haja uma reviravolta, que haja uma mudança radical, que haja um transbordo da tua glória, da tua unção sobre esse lugar, meu Pai. Muda, meu Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus. Abençoa, Senhor. Muitas coisas podem mudar agora. Muitas coisas podem mudar agora, Senhor. Nessa oração, muitas coisas podem ser definidas agora nessa oração. Defina, Senhor. Mova céus, mova terra,
e abençoa, meu Pai. Abra as portas, dê uma semana poderosa, uma semana gloriosa, uma semana de definições, uma semana de milagres. Dê, Senhor. Dê uma semana de milagres, Pai. Dê uma semana de milagres, Senhor. Dê uma semana de milagres, Senhor. Dê uma semana de milagres. Pela fechar esse ano, Senhor, com chaves de ouro, com definições estrondosas, gloriosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais. Abençoa, meu Pai. Abençoa. 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 Creia nisto. Creia. Deus vai derramar sobre a tua vida de uma glória maior. Acredite que a glória que está por vir você não viveu ainda, não experimentou. A glória que está por vir é muito superior. E lembre-se que Ele faz a promessa, e quando nós cremos, Ele provê, a provisão vem dEle. Eu farei tremer as nações, e eu vou trazer das nações para te abençoar. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Acredite nisso. Acredite nisso. Nessa sexta-feira eu falava com alguém e ele dizia assim para mim, ele falou: bispo, quando a gente crê é poderoso demais. Ele disse: hoje é dia 10. Todo o meu propósito está definido. E ele disse assim: não só o meu propósito está definido. Ele disse: todas as minhas despesas para 2022 já estão todas definidas. Olha que coisa estrondosa. Ele não está terminando o ano. Deus já definiu todas as despesas fixas de 2022. Ele falou: já está todas definidas. Que coisa gloriosa. Acredite. Acredite. Deus nos surpreende. Acredite que Ele vai te surpreender. Só creia. Só creia. Só creia. Tem uma glória maior vindo por aí. Se aproxime dele. Não são pessoas que vão fazer por você, é Ele. É Ele. Tudo virá dele. Coisas estrondosas. Coisas gloriosas. Um novo templo, um novo tempo. Só se preocupe nisso. Um novo templo, um novo tempo. Um novo templo. E você é o templo do Senhor. Um novo templo. Um novo tempo. Seja um novo templo. E virá um novo tempo. Um tempo que você ainda não viveu. Um tempo que você ainda não desfrutou. Um tempo de glória maior sobre a tua vida. Levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo tua vida. Que a glória da segunda casa seja muito superior à da primeira na tua vida. Que seja um novo tempo, um tempo de glória. Uma glória que você ainda não viveu, não desfrutou, não experimentou.
Que coisas incríveis aconteçam na tua vida. Declaro um dia e uma semana poderosa e um final de ano estrondoso para a honra e a glória do nome do Senhor. Que haja definições grandiosas na tua vida, poderosas na tua vida, ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus.